Saudações aqui do Pastor Valdir, como vocês estão por aí, meus amigos, meus irmãos, em Cristo Jesus. Graças a Deus, por aqui estamos tudo bem, né? Estamos já finalizando já esse ano 2025, graças a Deus. E hoje, nesse dia, meus irmãos, minhas irmãs, eu trago uma história para vocês que o Senhor tem colocado no meu coração para esclarecer muitas dúvidas na nossa vida espiritual, no quesito a nossa fé em Deus e a nossa crença no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta é: qual o benefício que eu possa ter, que você pode ter, de ser um discípulo do Senhor Jesus? Qual é o benefício de você crer no Senhor Jesus e você fazer oração em nome do Senhor Jesus e você falar do Senhor Jesus? Sabemos que o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que criou a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É o intelectual dentro da nossa mente, produzido pela nossa alma. E o interessante, meus irmãos, minhas irmãs, a quantidade de seres humanos em toda a nação brasileira e em todos os países do mundo são céticos, são incrédulos, chamado de ateu, não consegue destravar essa fé, essa crença, o crer. Não, você crê no Senhor Jesus, em Deus? Não. Eu não consigo crer que Jesus existiu. Olha só. Mas para você que acredita no Senhor Jesus, tem o benefício que vai livrar a tua alma da condenação do fogo eterno. Um presente que o Senhor Jesus deixou para todo aquele que acredita nele, que vive a sua vida baseada nos seus ensinos, na sua doutrina. O Senhor Jesus, Ele é o Mestre, Ele é o Senhor e Ele é o grande Deus que participou da criação do mundo. Ele que adotou nós para ser chamado seu. Ele resgatou todas as almas do ser humano para Ele. E no Evangelho de João, capítulo 20, tem uma promessa sobrenatural para mim e para você que acreditamos nele. E uma advertência para aquele que é incrédulo. Ele é incrédulo. Mas para o incrédulo, ainda há esperança enquanto vida você estiver aqui na terra. Se você está vivo, ouvindo a minha voz, para você ainda há esperança de se converter dos seus maus caminhos, da sua incredulidade, e tomar posse dessa bênção, dessa grande promessa que o Senhor Jesus entregou para toda a humanidade. O Senhor Jesus foi humilhado, rejeitado pelo seu povo, pela sua nação, pelos seus patriotas. O Senhor Jesus foi rejeitado por eles. E para toda a nação que não é judeu, sobrou a graça, a misericórdia para quem crê nele. Como ele veio para os seus, e os seus não o quiseram, aí o Senhor Jesus sobrou para mim, sobrou para você, e Ele recebe nós de braços abertos. E a promessa que era em primeiro grau para os seus parentes, seus compatriotas, sobrou para nós. Glória a Deus, graças a Deus. E tem uma promessa que eu vou entregar para você, tá? Seja crente, não seja incrédulo. É uma ordem, é uma afirmação, é uma promessa que o Senhor Jesus deixou. Não é para ser incrédulo, não. Não. Por quê? Porque ser incrédulo vai condenar nós para o fogo eterno, do dia do juízo.
Por quê? Porque a pessoa que é incrédula, ele não crê nisso, ele não acredita que existe isso. Mas a ordem foi essa. O Senhor Jesus sofreu humilhação, rejeição, foi crucificado, né? Foi dito como maldito, tanto ódio, tanta ira para cima do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele trouxe o evangelho, as boas novas, de boas condutas para a humanidade, como que é viver para Deus, na prática, não na teoria. E a população, até o dia de hoje, não estão preparados para receber esse impacto do poder do Senhor Jesus. Todo mundo conhece a história dele. Aí ele foi crucificado, tornou maldito por nós, e ele dizia que a missão dele era vir na terra para cumprir uma grande missão que o Pai o destinou, que era pagar o preço por todos nós pecadores e reconciliar com o Senhor Deus toda a humanidade, porque todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus e do reino do céu, certo? Não tinha mais solução para a humanidade. Porém, o sacrifício vitalício do Senhor Jesus, o sacrifício feito na cruz do Calvário, deu-lhes para nós o direito de conquistar e de morar no céu na vida eterna. O Senhor Jesus morreu, foi humilhado, chicoteado, rejeitado, para garantir o perdão e a remissão de todos os pecadores. É a graça, é o favor imerecido, gratuitamente, sem pedir dinheiro, denário, salário, 10ª parte. Não. O Senhor Jesus não deixou isso como objeto de troca pela salvação. Não, ele não aceita esse tipo de situação. Homem nenhum consegue subornar o Senhor Jesus. Homens milionários, ricos, que teve no passado, tem no presente, querem comprar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não aceita propina, não aceita suborno e não aceita falsidade, bajulação falsificada, crença falsa. Não vai para cima de Jesus querendo ser um ator, não, que Jesus conhece o profundo e o escondido, tá certo? Olha só, deixa eu deixar aqui uma mensagem, uma palavra para vocês. Certa vez, aí o que aconteceu com o Senhor Jesus? Passou 3 dias, o Senhor Jesus ressuscitou, está vivo, vivaço, o Senhor Jesus está vivo, para retornar para o céu. E ao mesmo tempo que ele se ressuscitou, está vivo, retornou para o céu, ao mesmo tempo, ele está marcando presença na minha vida, na sua vida, em toda a humanidade. O Senhor Jesus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, sabe de tudo, lê pensamento. O Senhor Jesus, ninguém consegue enganar o Senhor Jesus com choro de crocodilo. Ele sonda o nosso coração, o nosso pensamento, para dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Aí está a justiça do Senhor Jesus. Nós temos que ser sinceros, hein? Temos que chegar com o Senhor Jesus com sinceridade no coração e com a crença nele, para a honra e glória dele. Toda a nossa vida tem que estar conjuminada no Senhor Jesus e na sua palavra. Ele abomina a incredulidade. O Senhor Jesus apareceu para os seus discípulos. Olha que interessante, vem comigo nesse mistério. Todos os discípulos, após a morte do Senhor Jesus, estavam escondidos dentro de casa. Olha que história maravilhosa. Por causa da perseguição dos judeus incrédulos, que não aceitou a mensagem das boas novas de salvação. Não, os judeus não aceitaram. E todos que falassem sobre o Senhor Jesus eram perseguidos e eram chicoteados e até mortos. E depois que aconteceu esse episódio com o Senhor Jesus, os discípulos estavam dentro de casa, com medo. Olha só,
Que história bacana, hein? E ele estava... Deixa eu ver, eu estou olhando aqui os minutos, senão daqui a pouco eu vou falar aqui 30, 40 minutos. É uma história que alegra o nosso coração. Aí os discípulos estavam dentro de casa, reunidos, chorando, orando, clamando a Deus. As portas fechadas, trancadas, com tranca em cima, no meio e embaixo. Enquanto eles estavam ali escondidos, por causa da perseguição dos judeus incrédulos, olha só quem apareceu lá, meus irmãos. Ainda com a porta fechada, o próprio Senhor Jesus adentrou na casa e disse para os seus discípulos: paz seja contigo. Os discípulos olhou assustados. Olha, o mestre ressuscitou. Ele falou: olha aqui a minha mão furada. Olha aqui meu lado, onde o soldado romano enfincou a lança. Sou eu, não tem mais. E aí o Senhor Jesus falou para eles que ele já tinha cumprido a missão. E aí soprou neles o Espírito Santo. E deu-lhe poder e autoridade para os discípulos que estavam lá. Para cumprir a missão, né? De pregar o evangelho, de graça receber e de graça dar, expulsar os demônios, curar os enfermos e fazer discípulo. E a ordem que o Senhor Jesus deu nesse dia foi essa. Soprou o Espírito Santo neles e disse: o que vocês perdoar, será perdoado. O que vocês reter, será retido. Olha que cheque em branco que o Senhor Jesus depositou para os seus discípulos, hein? Olha a confiança que o Senhor Jesus tem para todo aquele que acredita nele, com fidelidade, sinceridade. É para você também, é para mim também. Nós não podemos trair o Senhor Jesus. Não podemos negar o Senhor Jesus. Temos que permanecer crente no Senhor Jesus, porque a ordem dele foi essa: sede crente e não incrédulo. Tá certo? De repente, 8 dias depois, o Senhor Jesus tornou a aparecer. Por quê? Porque tinha um discípulo, chamado Tomé, não estava nesse dia na casa. E os demais discípulos falou para ele: olha, Tomé, nós estávamos aqui reunidos. Sabe quem apareceu aqui, Tomé? Ah, sei não. Quem foi? O nosso mestre, o Senhor Jesus, apareceu aqui. E ele soprou em nós o Espírito Santo, falou: Pai seja com nós. O Tomé já falou logo em seguida: não. Eu não acredito. Não acredito que o mestre apareceu aqui, porque ele morreu na cruz do Calvário. Não acredito. Eu só acredito que o Senhor Jesus ressuscitou e ele está vivo se eu tocar na mão dele. E se eu tocar no buraco, no furo que o soldado fez no lado dele. Se eu não tocar nele, eu não acreditarei em vocês que o nosso mestre ressuscitou. Aí entra os 8 dias depois, né? 8 dias depois, eles estavam reunidos novamente na casa do lado de dentro. Dessa vez o Tomé estava, hein? Dessa vez o Tomé estava lá dentro. O Tomé era o incrédulo, que não acreditava, só acredita vendo. Por isso que criou um apelido, né? Eu sou igual a Tomé, só acredito se eu ver. Mas o Senhor Jesus não gosta dessa atitude não, tá? O Senhor Jesus repreendeu essa atitude, tá certo? Ele quer que você creia, sem precisar ver. Aí você vai ser bem-aventurado. Tá na mensagem. João, capítulo de número 20. Olha só, eu vou entregar para vocês já esse mistério. Veja bem. 8 dias depois, o Senhor Jesus se apresentou de novo, dentro da casa, com a presença do Tomé. O Senhor Jesus falou para ele: Tomé, agora você acredita, é? Pega aqui na minha mão, olha aqui ao meu lado. Vem, Tomé. Vem, Tomé, toca aqui na minha mão. Toca aqui do meu lado, Tomé. Como é que o Senhor Jesus sabia que o Tomé tinha falado aquele monte de coisa a respeito dele? Aí é que entra a onisciência, onipresença e onipotência do Senhor Jesus. Cuidado, hein? Cuidado com o que você anda falando do Senhor Jesus aí.
Ele está escutando, ele está sabendo, ele está observando. Vigia no seu falar acerca do evangelho, da palavra. Tem que ser fiel e verdadeiro. Jesus está sondando, ele está vendo. Ô Tomé, já que você quer ver, então vem aqui, vem, toca aqui, toca. O Tomé tocou. Aí o Tomé assustou. Meu Senhor, era verdade. Agora vem comigo, que eu vou entregar aqui a palavra escrita. É uma história maravilhosa. Olha só. Vem comigo na Bíblia. Eu vou te entregar aqui o maior benefício de você crer no Senhor Jesus está concentrado aqui nesse evangelho. Vem comigo que eu te mostro. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Olha ela aí, ó. Olha ela aqui, ó. Vamos lá. Chegando. Meu Deus do céu, que maravilha, hein? João capítulo 20. E o versículo 26, para a gente discorrer bem legal. E 8 dias depois, olha aí, estavam outra vez os discípulos dentro. Estava dentro de casa. E com eles o Tomé. O Tomé estava lá dessa vez. Da primeira vez o Tomé não estava. Dessa vez ele estava. Olha só, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou no meio. Olha, o Senhor Jesus chegou na casa com as portas fechadas e apresentou-se no meio. No meio de quem? No meio dos discípulos, no meio deles. E o Senhor Jesus disse: paz seja convosco. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. E quando ele diz, paz seja convosco, não existe aflição, não existe nenhum tipo de incredulidade, não existe nada que gera ansiedade, angústia. Não, a paz do Senhor Jesus, ela refrigera a nossa alma. Paz seja convosco, disse o Senhor Jesus. Depois, disse a Tomé, olha o que o Senhor Jesus disse para o Tomé. O Tomé falou que não acreditaria no Senhor Jesus pelo depoimento dos seus irmãos, dos seus discípulos. Falou, não acredito não, eu só acredito vendo. Aí o Senhor Jesus falou, Tomé, vem cá, faz favor aqui, Tomé. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Vê aqui, Tomé, vem ver minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado, põe aqui no lado, onde eu fui ferido pela lança do soldado romano. Aí o Senhor Jesus disse, vem aqui, coloca no meu lado. Aí o Senhor Jesus deu uma ordem direta, não sejais incrédulo, mas crente. Olha da onde surgiu o mistério de ser um crente. Aí, antigamente, era protestante. Hoje é evangélico crente. Não é o Martim Lutero, não é a teologia que determinou que nós que cremos no Senhor Jesus sejamos crentes. Não. Quem determinou que sejamos crentes foi o Senhor Jesus. Então, eu sou o que o Senhor Jesus mandou ser. Eu sou um crente. E você? Você é o que o Senhor Jesus mandou ser? Se não é ainda, passa a ser um crente. Creia, porque tem bênção, tem promessa aqui, hein? Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhes Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aí nós somos bem-aventurados, porque nós não viu o Senhor Jesus pessoalmente, fisicamente. Não precisa nós ver, porque nós cremos nele. Por isso que nós somos bem-aventurados. E se nós perseverar na presença dele, obedecendo ele, nós vamos adentrar no céu e vamos ver ele como ele é. Esta é a esperança. O versículo 30 diz, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos
outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se você é crente, você vai acreditar. É para você crer que o Senhor Jesus é o Cristo e que Ele é o Filho de Deus. E se você crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo e que para que crendo você possa ter vida em seu nome. E esta vida é vida eterna. E o Senhor Jesus operou grandes milagres que não cabia escrito neste livro. Portanto, eu te digo, meu irmão, minha irmã, seja abençoado por esta palavra. Sede crente e não incrédulo. Receba a vida e vida com abundância no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Dai glória a Deus, igreja! Se inscreva, deixa o joinha e compartilhe esse vídeo, hein, para abençoar outras pessoas que não são ainda crentes no Senhor Jesus. Amém!